proposta do Orçamento de Estado para 2014 foi hoje entregue na Assembleia da República, cumprindo os prazos legais previstos para a sua apresentação pelo Governo. Quero começar por agradecer a todos os que, no Ministério das Finanças, voltaram a dar provas de dedicação e profissionalismo exemplares. Sem o vosso empenho, não teria sido possível concluir esta exigente tarefa. Tenho um enorme orgulho de liderar esta equipa. A todos, muito obrigada. Todas as propostas de Orçamento de Estado são difíceis. Os recursos são sempre escassos e as necessidades muitas, mas o exercício que hoje apresentamos para 2014 é, mais do que difícil, decisivo para o nosso futuro coletivo. Representa a determinação do Governo em concluir o programa de ajustamento em junho do próximo ano e em iniciar um novo ciclo de consolidação duradoura e de crescimento económico. Esse é o fim que pretendemos alcançar e que enquadra os meios que nos propomos utilizar. Quando apresentamos ao país um orçamento ainda tão exigente e que impõe tantos sacrifícios, importa lembrar o muito que já foi conseguido, para que os sacrifícios feitos e a fazer tenham sentido e propósito. Desde o início do Programa de Ajustamento Económico, alcançámos progressos significativos face aos desequilíbrios acumulados até ao final de 2010. Nesse ano, o déficit orçamental e o déficit externo rondavam os 10% do Produto Interno Bruto. A crise financeira expôs os desequilíbrios da economia portuguesa, não os criou. Neste contexto, os credores começaram a duvidar da nossa capacidade para honrar os nossos compromissos. No início de 2011, perdemos mesmo o acesso ao mercado de obrigações e entramos na mais grave crise de que há memória na nossa democracia. Tivemos de pedir ajuda internacional para conseguirmos pagar salários, pensões e assegurar as funções essenciais do Estado. E poucos terão a noção de quão perto estivemos de uma situação de falência desordenada. O programa de ajustamento acordado com a Troika impediu a bancarrota e garantiu ao país tranquilidade financeira, mas implicou que o país assumisse o compromisso firme de ajustamento que sempre adiou. Desde então, cumprimos os nossos compromissos e conseguimos importantes resultados ao nível da consolidação orçamental, do ajustamento externo, da maior estabilidade do sistema bancário e das novas bases estruturais da economia. Os ajustamentos que a proposta de Orçamento do Estado para 2014 introduz são fundamentais para cumprir os compromissos de déficit e dívida e para concluir com sucesso o programa de ajustamento. Mas, e muito mais importante do que isso, são indispensáveis para assegurar o futuro, para que o Estado continue a pagar salários e pensões em 2015, 2016 e em todos os anos seguintes. Aqueles que ainda estão no ativo têm também legítimas expectativas de receber uma pensão quando atingirem a idade da reforma. E os que continuarem a trabalhar no setor público têm a expectativa igualmente legítima de continuar a receber salário. O que os ajustamentos agora propostos pretendem, acima de tudo, é assegurar que o país não voltará a estar numa situação em que pode perder tudo de um momento para o outro, que os salários e pensões podem ter sido ajustados, mas que continuarão a ser pagos, permitindo às famílias planear a sua vida e honrar os seus compromissos, que o futuro será melhor que o passado, porque terá bases mais sólidas. A realidade é incontornável e é a obrigação do Governo adotar as medidas que tornam a despesa pública compatível com essa realidade. De uma população mais envelhecida, de um desemprego estrutural mais elevado, de uma competitividade que continua a precisar de aumentar, depois de demasiados anos em que vimos os nossos parceiros europeus ganhar terreno e Portugal a ficar para trás. Os sacrifícios agora pedidos são os estritamente indispensáveis para assegurar esse futuro e resultam de um total empenho em distribuí-los com equidade e proporcionalidade, sempre protegendo os mais desfavorecidos. A preocupação do Governo em chamar todos a contribuir para o esforço de ajustamento do país está presente desde o primeiro orçamento que elaboramos. Mas entendemos que, sendo pedidos esforços adicionais a funcionários públicos e pensionistas, o mesmo devia ser pedido igualmente a outros agentes económicos. As medidas propostas ao nível da receita refletem essa preocupação. O esforço de consolidação orçamental é, de facto, apenas uma das muitas dimensões do programa, mas é a dimensão central. Só reduzindo o déficit e alcançando o equilíbrio orçamental, poderemos reduzir efetivamente o nível da dívida pública e redefinir as bases de um crescimento sustentado. Este é um imperativo que vai além das obrigações assumidas a nível europeu. É um imperativo para Portugal, para que possamos construir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos.
Foi a enorme acumulação de dívida no passado que conduziu à situação de emergência financeira, exigindo um ajustamento abrupto, marcado pela queda da atividade, pelo aumento do desemprego e por um grande nível de incerteza. Os jovens viram o seu futuro comprometido quando este estava apenas a começar. É nosso dever garantir que as gerações futuras não serão excessivamente penalizadas pelas decisões das gerações anteriores. Para isso, temos de trabalhar para reduzir os níveis de dívida e para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas. O ajustamento orçamental é também decisivo para restabelecer a estabilidade financeira e, por esta via, criar as condições para a recuperação da atividade económica e do emprego. Depois de um grande ajustamento das famílias e das empresas, é dever do Estado aprofundar o seu próprio ajustamento. A redução do déficit é talvez o indicador mais imediato e mais objetivo do cumprimento dos nossos compromissos e da concretização do ajustamento. É, de facto, uma condição necessária para que o programa termine em 2014 e constitui um passo fundamental para recuperarmos a nossa independência financeira com o regresso aos mercados. Com efeito, a conclusão do programa constitui o maior voto de confiança por parte dos nossos parceiros internacionais. Significa que Portugal cumpriu, que Portugal ajustou e que Portugal começa a recuperar. Ou seja, indica aos mercados e aos nossos credores que Portugal está no bom caminho e que já corrigiu os principais desequilíbrios na origem da instabilidade de 2011. Neste contexto, a percepção dos investidores melhora e o Tesouro pode retomar as emissões de dívida de médio e longo prazo com maior regularidade e menores taxas de juro. Esta normalização repercute-se em melhores condições de financiamento de mercado para as grandes empresas e para os bancos. De seguida, são as pequenas e médias empresas, que em geral se financiam através dos bancos, que beneficiam de um menor custo nos seus empréstimos. E conclui-se assim a transmissão das melhores condições de financiamento do Tesouro ao conjunto da economia. É este o quadro que permite o relançamento do investimento produtivo e é o investimento produtivo que impulsionará a recuperação da atividade económica e sustentará a criação durável de emprego no futuro. O ajustamento orçamental abre assim o caminho a um crescimento sustentado, assente em finanças públicas sólidas e num sistema financeiro estável. Numa altura em que sinais deste esforço começam a materializar, é a altura de persistir, não é a altura de recuar. É este princípio que define a proposta do Orçamento do Estado para 2014. Conforme anunciei recentemente, as perspectivas para a atividade económica em 2014 são encorajadoras, ainda que se enquadrem num contexto de incerteza. Ao contrário do que alguns ainda insistem em dizer, a economia portuguesa está a sair da recessão. Esta é uma constatação indesmentível e não uma promessa vaga. Como se pode ver no slide que acabei de projetar, estima-se um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,8% para o próximo ano, após uma recessão de 1,8% em 2013, significativamente inferior ao que tinha sido previsto ainda antes do verão. Prevê-se também que o consumo privado e o investimento registrem uma evolução positiva em 2014, contribuindo assim para a redução gradual da procura interna. A taxa de desemprego deverá fixar-se em 17,7%, em comparação com os 17,4% previstos para 2013, prosseguindo a tendência de estabilização. Está ainda muito longe do que queremos que seja, mas está a melhorar. Este cenário é compatível com a prossecução do esforço de consolidação orçamental. No próximo ano, o déficit continuará a ser reduzido. Atingirá aproximadamente 6.793 milhões de euros em contabilidade nacional, equivalentes aos 4% do PIB acordados com a Troika. Mais importante ainda, a dívida pública irá diminuir, em termos relativos, para 126,7% do PIB, depois de aumentos anuais consecutivos desde 2007. Mas enquanto não atingirmos o equilíbrio orçamental, a dívida em termos absolutos irá continuar a aumentar. A persistência no ajustamento é, assim, decisiva. Os limites quantitativos do programa indicam apenas a trajetória orçamental a seguir. A dimensão do esforço para a cumprir, porém, é determinada em conjunto com outros fatores. Como ilustra o slide 3, na ótica do programa de ajustamento, o déficit orçamental em 2013 será de 5,5% do PIB, uma vez que não é considerada a despesa relativa à injeção de capital no BANIF. As restantes medidas pontuais deste ano respeitam ao regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e à segurança social e ao crédito fiscal extraordinário ao investimento.
No seu conjunto, estas duas medidas permitem reduzir o déficit orçamental de 2013 em 0,3 pontos percentuais, mas não têm impacto no déficit de 2014. Ou seja, mesmo que só quiséssemos manter o déficit ao nível de 2013, teríamos sempre de implementar medidas de consolidação orçamental neste montante. O efetivo ponto de partida para determinar o esforço necessário é então o déficit de 2013, excluindo medidas pontuais, ou seja, 5,8% do PIB. A este valor acresce um conjunto de pressões orçamentais equivalentes a 1 ponto percentual do PIB, isto é, um conjunto de fatores que o Governo não controla, mas que fazem aumentar a despesa pública. Em 2014, estas pressões respeitam sobretudo ao acréscimo dos encargos com as parcerias público-privadas face a 2013, que resulta de decisões tomadas ainda pelo Governo anterior de investir em estradas e deixar a fatura para depois. Este aumento de despesa seria ainda maior se o atual Governo não tivesse procedido à sua renegociação. Constituem ainda pressões em 2014 o aumento do número de pensionistas e reformados e o requisito legal de constituir uma dotação provisional para cobrir despesas não previstas. Ou seja, por si só, o efeito global destas pressões na despesa colocaria o déficit do próximo ano em 6,8% do PIB. A melhoria das perspectivas da atividade económica para 2013 e 2014, por sua vez, tem um impacto favorável na redução do déficit de 2014, estimado em 0,5 pontos percentuais do PIB. Considerando este efeito, caso não executássemos nenhuma medida de consolidação orçamental, o déficit atingiria 6,3% do PIB, conforme está explicado no gráfico que está projetado. Para cumprirmos o limite de 4% fixado para 2014, são assim necessárias medidas de consolidação orçamental num montante de 2,3% do PIB, ou seja, aproximadamente 3.900 milhões de euros. Dadas as condições de partida, coube ao Ministério das Finanças definir esta restrição financeira. Com base nestes dados, o Governo iniciou um processo de reflexão sobre as opções de política a tomar para garantir o ajustamento orçamental. Essas decisões foram finalizadas no Conselho de Ministros do passado domingo. Como em 2013 foi realizado um aumento significativo da carga fiscal, o Governo decidiu concentrar o ajustamento orçamental de 2014 em medidas de redução da despesa pública, como aliás sempre esteve previsto no Memorando de Entendimento. Um novo aumento generalizado de impostos, num período de recuperação económica do país, teria custos económicos e sociais inaceitáveis e corresponderia, mais uma vez, a adiar a solução estrutural. Com efeito, a redução da despesa é a solução que permite, em simultâneo, cumprir os compromissos internacionais da redução do déficit orçamental, minimizar os custos a suportar pela economia e criar as condições de sustentabilidade futura das finanças públicas, incluindo do sistema de pensões. O programa de redução de despesa pública deve ser equilibrado, necessariamente abrangente e desenvolver-se em várias frentes em simultâneo, como se vê no slide 4. Por um lado, dado que 70% do total de gastos do Estado são aplicados em prestações sociais e despesas com pessoal, tornou-se claro que uma redução efetiva e estrutural da despesa pública teria de afetar necessariamente estas áreas. Por outro, seria sempre preciso ter em conta rúbricas com menor peso, como é o caso das despesas de funcionamento, do investimento e das transferências. Neste contexto, o Governo decidiu enquadrar o esforço da redução da despesa, tendo como princípio estratégico orientador a prossecução de objetivos de equidade. Equidade entre trabalhadores do setor público e do privado, equidade entre gerações, equidade entre os serviços públicos e os agentes privados. Apesar da contenção de despesa e pelo terceiro ano consecutivo, o Governo decidiu atualizar as pensões mínimas sociais e rurais, garantindo que quem tem menos não perde poder de compra. Assim, como demonstra o slide 5, cerca de 86% do esforço permanente de ajustamento introduzido por este orçamento é realizado do lado da despesa. Decorre da implementação de medidas de redução da despesa de cerca de 3.200 milhões de euros, que se dividem entre as rúbricas de despesa com pessoal, prestações sociais e medidas de caráter social. Como se pode ver no slide 6, as medidas sobre as despesas com pessoal permitirão obter poupanças de aproximadamente 1.300 milhões de euros. Neste âmbito, quero destacar a alteração da política remuneratória dos funcionários públicos, que substitui, e realço, substitui, a medida de idêntico alcance introduzida com o Orçamento do Estado para 2011, ou seja, ainda antes do início do programa de ajustamento.
Em 2014, será aplicada uma redução remuneratória progressiva entre 2,5% e 12%, com caráter transitório, às remunerações mensais superiores a 600 euros de todos os trabalhadores das administrações públicas e do setor empresarial do Estado, sem qualquer exceção, bem como dos titulares de cargos políticos e de outros cargos públicos. Recordo a este propósito que se manterá em vigor o corte adicional de 5% nas remunerações de todos os titulares de cargos políticos. Serão integralmente protegidos os rendimentos mensais até 600 euros, uma vez que os trabalhadores com remunerações iguais ou inferiores a este valor não são sujeitos à redução. Assegura-se ainda que os trabalhadores sujeitos à medida nunca receberão uma remuneração mensal inferior a 600 euros. A aplicação progressiva de reduções remuneratórias a partir dos 600 euros resulta da necessária simetria com a convergência entre o sistema de pensões público e o sistema de pensões privado. Quero deixar claro que esta medida constitui uma reformulação, e não um acréscimo, das reduções remuneratórias introduzidas pelo Orçamento do Estado para 2011, que pressupunham uma redução entre 3,5% e 10% para rendimentos mensais superiores a 1.500 euros. Mantendo-se a isenção absoluta dos rendimentos inferiores a 600 euros por razões de justiça social e salvaguarda do mínimo de existência condigna, é de referir que a redução do limite inferior, a partir do qual a redução é aplicável, teve também como propósito corrigir uma inadequada política de rendimentos na administração pública, em particular no que respeita ao diferencial verificado face ao setor privado. A determinação pelo Tribunal Constitucional da reposição do subsídio que tinha sido suspenso no Orçamento do Estado para 2013 não pôde ser corrigida ainda este ano, mas impõe-se por razões de sustentabilidade. Apesar das restrições, em 2014 reintroduz-se a possibilidade de atribuição de prémios na administração pública. Importa ainda deixar claro que a decisão do Governo de manter o pagamento do subsídio de Natal em regime de duodécimos tem como única finalidade minimizar o impacto do ajustamento salarial no rendimento mensal, facilitando o cumprimento dos compromissos e a gestão orçamental das famílias. Não resulta em nenhuma vantagem financeira ou orçamental para o Estado e muito menos de uma teimosia do Governo. Para além da alteração da política de rendimentos, as poupanças em despesa com pessoal serão obtidas através das medidas anunciadas em maio, a quando da conclusão do 7º exame regular, isto é, a aplicação do horário de 40 horas semanais, a redução de efetivos por aposentação e rescisão e a utilização do sistema de requalificação de trabalhadores. As medidas sobre as prestações sociais terão um impacto orçamental de aproximadamente 900 milhões de euros. Neste âmbito, serão aplicados os mecanismos de convergência entre as pensões do sistema da Caixa Geral de Aposentações e do sistema da Segurança Social, nos termos da proposta de lei já submetida à Assembleia da República. Será também mantida a contribuição extraordinária de solidariedade nos mesmos moldes anteriormente desenhados. No entanto, quero desde já esclarecer que foram criadas as condições necessárias para evitar uma eventual acumulação da SES com a redução da pensão operada pela via da convergência da CGA. Em particular, a proposta do Orçamento estabelece que os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações não serão duplamente afetados pelos efeitos da convergência da fórmula de cálculo e da SES. Em paralelo com estas medidas, será introduzida uma condição de recursos nas pensões de sobrevivência, bem como o ajuste da idade de acesso à pensão de velhice, que passa para os 66 anos, com base no fator de sustentabilidade. Por fim, um conjunto alargado de medidas setoriais permitirão reduzir as despesas em todos os níveis das administrações públicas em cerca de 1.000 milhões de euros. Estas medidas resultam de um processo de revisão estrutural da despesa, levado a cabo cuidadosamente por cada Ministério e traduzido na proposta de orçamento hoje apresentada. Destaco, como exemplos, a racionalização de custos e redefinição de processos nas áreas da segurança e defesa, a redução das indemnizações compensatórias para o setor empresarial do Estado, a redução das transferências para a administração local, em linha com o esforço de redução de despesa requerido à administração central, a reforma hospitalar e a otimização de custos na área da saúde. Este esforço de redução de despesa será ainda complementado com medidas do lado da receita de aproximadamente 1.000 milhões de euros. De entre as medidas do lado da receita, direcionadas à correção de distorções específicas na economia, destaco o aumento da tributação autónoma dos carros de função,
utilizados por quadros médios e superiores das empresas, de forma a eliminar o incentivo de não tributar estes carros como rendimento em espécie daqueles quadros em sede de IRS, como acontece na esmagadora maioria dos países da União Europeia. A introdução de um adicional de imposto único de circulação sobre as viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo, de modo a compensar a diferença de tributação do gasóleo face à gasolina em sede de imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, bem como pelo facto de, em regra, estas viaturas serem mais poluentes. O agravamento da tributação em todas as formas de tabaco e das bebidas alcoólicas. A otimização do uso de fundos europeus disponível no quadro comunitário de apoio que se inicia em 2014 permitirá obter igualmente um acréscimo de receita orçamental. Para além disso, foram desenhadas medidas que asseguram que todos os agentes económicos, e em particular aqueles com maior capacidade contributiva, são chamados a participar no esforço de ajustamento com contribuições adicionais. Neste âmbito, será introduzida uma contribuição extraordinária sobre o setor energético, que acresce às medidas de redução de rendas que vêm sendo aplicadas desde 2012. Será também aumentada a contribuição sobre o sistema bancário, em vigor desde 2011, e reduzida a isenção de IMI e IMT de que beneficiavam os fundos de investimento imobiliário. O Orçamento do Estado para 2014 é o último que preparamos no quadro do programa, mas não é o último do processo de ajustamento. Nos próximos anos, temos de continuar a trabalhar para alcançar o equilíbrio orçamental, para começarmos a reduzir os níveis de dívida pública, para recuperarmos a autonomia financeira, para garantir que os esforços dos portugueses cumprem o seu propósito, a construção de um futuro com maior riqueza e mais e melhores empregos com melhores salários. Mas a transição para esta trajetória de crescimento sustentado e de criação duradoura de emprego que ambicionamos e para a qual trabalhamos não será instantânea. Exige a persistência no ajustamento orçamental, a redução gradual do endividamento e a consolidação das reformas estruturais lançadas. À medida que percorremos este caminho, verificamos que os custos económicos e sociais do ajustamento vão dando lugar a sinais positivos na atividade económica e na confiança dos portugueses. E a margem de manobra a nível orçamental, que hoje é estreita, vai aumentando gradualmente, abrindo espaço para mais medidas promotoras do crescimento. A redução da taxa de IRC é o primeiro desses passos. Será um importante incentivo ao investimento e, em resultado disso, ao crescimento e ao emprego. A proposta de Orçamento do Estado para 2014, que hoje apresentamos, é exigente, mas equilibrada, dura, mas equitativa, e abre caminho para um futuro melhor para todos. Os resultados já alcançados, a inversão do ciclo económico e a proximidade do fim do programa de ajustamento devem ser realçados como provas de que este é o caminho certo. Temos de prosseguir com coragem e determinação para cumprir o que o país espera de nós. Muito obrigada.